Amigos do Sport Center, legal falar com vocês. Já estamos aqui no aeroporto do Galeão, onde mais tarde a delegação vai embarcar para o Paraná, onde enfrenta o Maringá pela Copa do Brasil. Nesse meio de semana com o comando do Mário Jorge, ainda o interino, e não se sabe por quanto tempo vai ser o interino Mário Jorge, treinador da equipe sub-20. Até começou o campeonato estadual no comando, com o elenco principal. Agora o Flamengo embarca lá para enfrentar o Maringá, porque o Flamengo ainda tenta o Jorge Jesus, faz os contatos, tenta convencer o treinador a voltar para a empreitada rubro-negra, mas é uma situação difícil. Fenerbahçe disputando os campeonatos aí, essa reta final, semifinal da Copa da Turquia, ainda faltam 10 rodadas do campeonato turco, 6 pontos de distância para o líder. Então há uma possibilidade sim real dele ganhar 2 campeonatos, e falta um mês e meio praticamente aí de disputa. Mas o Flamengo quer o treinador para agora, porque considera que não tem como esperar esse tempo todo. Vão ser, salvo engano, 14 jogos aí até o fim do contrato do Jorge Jesus com o Fenerbahçe. Então considera que não tem como esperar por ele, mantém os contatos, tenta convencê-lo a voltar, e aí fica no outro lado ali com aquele plano B do Sampaoli. A intenção é ter o Jorge Jesus, porque, como eu disse ontem, é aquele quentinho no coração que vai apaziguar todas as correntes ali, pelo menos no momento. Então tenta convencer o treinador português, mas sabe que é muito difícil nesse momento ele abandonar, mesmo que o Flamengo pague a multa, a multa é o restante do contrato do Jorge Jesus, então não é um valor muito alto. Falta um mês e meio, então o Flamengo tenta convencer o treinador nesse sentido aí, a abandonar o Fenerbahçe nesse momento de forma mais imediata. Fica nesse aguardo. Se não, a alternativa, semana que vem o Flamengo tem uma sequência agora de Maringá, Coritiba e Nublense pela próxima semana da Libertadores. Gostaria de, na próxima semana no máximo, aí já ter o seu novo treinador para a disputa da segunda rodada da Libertadores. Mari, Bruno. Ô Pedro, daqui a pouco você volta, então, que a gente abre um debate para falar sobre essa sequência do Flamengo aqui no Sport Center, tá? O Pedro volta já com a gente. Bom, aí os dois nomes mais especulados, como o Pedro também trouxe as informações pra gente, tá? O JJ e o JS. O Jorge com cabelo e sem cabelo. Boa. O cabeludo, então, tem o seguinte aí, ó. Os números no Benfica e no Fenerbahçe, tá? Vamos ver o aproveitamento, ó. 70%, 73%. O Sampaoli no Olympique e no Sevilha, no campeonato francês, o desempenho dele era melhor, e o Sampaoli foi demitido ali do Sevilha em março. O último trabalho do Sampaoli não foi nada bom. O último trabalho tem sido, o último trabalho do Jorge Jesus, o atual trabalho dele, é melhor que o anterior. Porque o anterior também não foi nada bom. Benfica. Mas isso é inquestionável a qualidade dos dois. Eu não questiono a qualidade dos dois. Mas o que é melhor nesse momento? Vamos tirar aqui a análise do torcedor, que obviamente a primeira resposta é Jorge Jesus. Agora, pensando um pouco friamente, é melhor para o Flamengo, pensando em todo o contexto, Eugênio, de caldeirão político, de egos, de tudo, tá? Indo em um treinador como o Sampaoli, que a gente conhece, como ele é a parte difícil dele, a parte boa dele, mas ele é uma certa unanimidade ou não tem resistência da parte do presidente do Flamengo, por exemplo, ou vai num Jorge Jesus com um risco de ser um imaginário, de ser uma coisa nostálgica, de trazer de volta, mas que tem uma questão política, mas é a que mais agrada. Como que faz essa balança aqui agora para o Flamengo? O que é melhor? A primeira opção é o Jorge Jesus. Deve ser o Jorge Jesus porque ele tem uma história linda no Flamengo. A história dele, o final não é lindo, mas a história enquanto técnico em si é de muita vitória, de muita conquista, de um futebol avassalador. E isso está na memória da torcida, porque foi recente. Já foi mais recente, mas ainda é recente. E o torcedor do Flamengo é apaixonado por ele. Ele já conhece a maior parte do elenco, sabe? Se é entre um e outro, lhe parece muito mais objetiva a opção pelo Jorge Jesus. Mas se ele vier agora? Eu não estou entrando nesse mérito. Você quer tudo também, Mari? Sim. Você perguntou, quem é melhor, um ou outro? Dentro da circunstância do Flamengo é o Jorge Jesus. Mas ele não pode vir agora. Essa é uma outra situação. Alguém esperaria? Eu acho que não dá para esperar. É muito jogo.
O Pedro estava com a conta pra gente, né, Pedro? São 14 jogos, é isso? A gente ontem olhou aqui, eram 8 rodadas do Brasileiro. Dá pra mas colocar um jogos novo de técnico, esse novo Libertadores. técnico ser demitido até ele sair de lá. Tem esses jogos? Nossa. Oxe, 3 claro que semanas dá. já cai. É verdade, tem isso também. 2 semanas. O Pedro Flamengo... já tá no aeroporto esperando ele? Oi? Pedro já tá no aeroporto esperando? Tá esperando o JJ? Ele tá mapeando os voos da Turquia e da Espanha. Conta pra gente aí, Pedro. Já tô por aqui, ainda não esperando os técnicos não, mas esperando a delegação do Flamengo. Na verdade, assim, falando com pessoas de dentro do clube, até uma delas disse algo interessante. Desde que o Jorge Jesus saiu, em 2020, o Flamengo tem meio que cumprir um ritual. Sempre que vai buscar um novo técnico, bate na porta do Jorge Jesus, tem que cumprir esse ritual para ver se ele quer voltar ou não, se tem possibilidade, e aí preencher essa vaga, porque aí quando tem o não do Jorge Jesus, ou a impossibilidade dele cumprir um contrato, dele descumprir um contrato lá com outro clube, no caso, aí o Flamengo se sente mais à vontade para buscar outra opção. O clube acaba ficando um pouco refém diante de tudo que ele fez em 2019, 2020. A torcida é muito apaixonada pelo Jorge Jesus e cada vez mais que a corda aperta, o Flamengo vai em busca. Então, dessa vez está acontecendo da mesma maneira, e até eu falava ontem, tem acontecido muito desencontros de almas entre Jorge Jesus e Flamengo. Foi aquela vez no fim de 2021 com Benfica e agora também da mesma maneira. Flamengo, como eu disse, o presidente Rodolfo Landim se mostrando um pouco mais flexível, porque tinha ficado bastante irritado com as posturas do Jorge Jesus na sua saída, no passado com a entrevista, aquela recusa também no fim de 2021 de sair do mesmo momento. O Flamengo gostaria de contar neste momento, exatamente agora, se ele pudesse desembarcar aqui e já comandar o time na quinta-feira e depois na estreia do Brasileiro, seria o ideal, mas o Flamengo sabe que é muito difícil. Então, assim, a ideia é não esperar, mas quem sabe o Flamengo, diante de todo o clamor da torcida, pode ser que até mude de ideia, mas é um risco calculado ali, são muitos jogos mesmo, a questão da Libertadores, são 3 rodadas aí da Libertadores, são 7 ou 8 jogos do Campeonato Brasileiro, é muita coisa para rolar, para esperar o Jorge Jesus. O problema não seria financeiro de multa e talvez até não de acerto com o próprio treinador, a questão mesmo seria de espera do tempo. E aí o Sampaoli fica do outro lado ali, como num banho-maria, e aí ele agrada ao presidente Rodolfo Landim e outra ala do clube. Agora tem que ver, que essa questão, né, Marra, ano passado custou muito pro Flamengo, né, a questão de mudança de técnico e o Dorival ali pro que foi o Brasileirão, né, em termos de ambições, porque ganharam a Libertadores com o Brasil, ótimo, mas a mudança, talvez essa virada de chave custou muita coisa pro Flamengo. E o próprio Jorge Jesus chegando nesse prazo que a gente tem conversado aqui com o Pedro, depois de algum tempo, depois de 14 jogos, chegar, já desce do aeroporto, já troca de roupa e já coloca a roupa de treino, né? Ou de jogo, né? Porque não vai ter tempo para treinar, né? É muito longe do que é o ideal. E aí pensa o seguinte, né, Eugênio? Da mesma maneira como o Pedro falou assim, sempre tem um ritual do Flamengo procurar o Jesus, sempre que o Jesus está desempregado, ele procura o Flamengo, né? Assim, ele se oferece. Na verdade, ele fez isso uma vez. Quando ele esteve disponível. Ele marcou até data, me procure até o dia 20 que eu tô aí, depois mas aí, não dá mais. tem uma outra coisa, né? A gente ele avisou, tá? Ele deu data ainda, né? Ele avisou. Sim, é verdade. Tem a conversa, a gente ali falou assim, o Flamengo busca um substituto pro Vitor Pereira. Na verdade, o Flamengo busca um substituto pro Jorge Jesus, né? Faz 3 anos que ele mesmo. Faz 3 anos que é o que o Flamengo procura. Por isso a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, nessas outras várias oportunidades em que o Flamengo teve que buscar técnico, que o ideal é isso até para você acabar com a história. Se você fosse o Jesus, você voltaria? Eu não sou o Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não sei o que se passa na cabeça deles. Eu não. Eu acho que ele viveu no Flamengo os melhores dias de uma carreira recente dele. Ele teve muita glória no Benfica, lá atrás, há uma década, mas depois os momentos de mais alegria dele foram no Flamengo. Ele estava muito feliz, ele estava muito Ele feliz. sentiu no Flamengo, ele não sentiu e nunca vai sentir mais em nenhum lugar do mundo. Reacendeu o Jorge Então eu Jesus. acho que isso deve mexer com ele também. Reacendeu para próprio Portugal. Reacendeu. Sim.
Não é assim, não é se eu voltaria. Eu tenho não uma teria opinião- saído se eu fosse Jesus. Ah, não, tudo bem, é outra quase conversa. Mas eu não votaria. Já foi feliz num lugar, deixa a memória bonitinha ali, não vai... É muito jogo para esperar, é muito jogo, sim. Mas, gente, o Pedro tá lá diariamente, a gente fala do Flamengo diariamente, tem o caldeirão político, tudo. Eu acho que vale a pena esperar. Vale a pena? Então, eu acho que as coisas vão ser mostradas daqui a pouco. Aham. Por quê? Primeiro saiu o treinador que, de certa forma, não fazia o ambiente ficar mais carregado. Sim. Então, no primeiro momento é um alívio para os jogadores, para o dia a dia. No primeiro momento é um alívio. Vai ter uns jogos agora que, assim, o Mário Jorge vai cuidar, tal, assim, mas a gente sabe que durante um tempo ainda vai estar um clima de alívio se o Flamengo não perder jogos. Se ficar ali no empate suado, se ganhou um jogo fora, ainda vai estar num clima de alívio. Quando você parar para pensar, daqui a pouco já tem uns 15 dias. E aí, para evitar problema político, para evitar caldeirão, eu acho que espero o Jorge Jesus. Espera. Bom, Mas cenas dos próximos capítulos, né? Dos longos capítulos do Flamengo, Pedro. Obrigada pelas informações, bom trabalho pra você. Qualquer update, você tem prioridade, tá? Pode deixar, gente. Qualquer update a gente aparece aí. Tem a questão, você também esperar o Jorge Jesus, você não esperar o Jorge Jesus, você pode trazer um técnico agora e aí o outro técnico já ficar sob pressão assim que o Jorge Jesus não renovar o contrato lá né? com o Fenerbahçe, né? Daqui a um mês e meio. Então é um cenário e bem tem outro complicado. problema. E o cara Você não tem que tem a colocar na menor culpa. balança também. Tem outro ponto. Você espera o Jorge Jesus aí e fala... não, surgiu um negócio aqui pra mim, eu não volto também, não. Você confia na palavra do Jesus depois do que ele fez com o Flamengo? Eu acho que não dá pra ficar vendo Pois é. pendurado dessa forma. Eita. Vamos seguir.